Histórias para relaxar, segredos esquecidos de exploradores famosos que mudaram o mundo. Luz dourada da tarde iluminava a vasta casa de pedra, onde Helene, uma mulher idosa com olhos que carregavam o peso da história, mergulhava em antigos baús repletos de memórias. O cheiro de papel envelhecido e a poeira que dançava na luz pareciam sussurrar segredos esquecidos, mistérios de exploradores que mudaram o mundo, mas que passaram na maioria das vezes ao lado da verdadeira história. Cada baú tinha seu próprio enigma, como se cada carta e diário contivesse a chave para um passado esquecido, esperando para ser revelado. Ela abria os baús com cuidado, como se temesse que o tempo pudesse desfazê-los por completo. As letras cursivas nas páginas amareladas pareciam pulsar como corações, contando histórias de viagens a terras exóticas, desde montanhas nevadas até junglas impenetráveis. Os relatos falavam de coragem e descoberta, mas logo Helene notou que, entre as grandiosas aventuras do Zá, não devia se levantar contra o silêncio que apaga as vozes das mulheres. De repente, uma carta caiu de um dos baús, como se o destino a tivesse escolhido. A caligrafia era elegante, mas as palavras tinham um peso que quase a fez desmaiar. Ela falava de uma mulher chamada Isabel, que havia desempenhado um papel crucial em uma expedição histórica. Isabel, uma exploradora em sua própria essência, cuja contribuição havia sido deliberadamente ofuscada pela narrativa que exaltava apenas os homens. Quem era ela? Pensou Helene, enquanto as lágrimas ameaçavam escapar. E por que sua história foi guardada como um tesouro escondido e não celebrado? O silêncio da casa ecoava como um grito por reconhecimento. Helene se via diante de um dilema. Deveria permanecer como a guardiã silenciosa das memórias ou reivindicar a voz das mulheres que foram marginalizadas na história? Essa decisão a consumia, pulsando em seu coração como um tambor distante. Já imaginou a tempestade que poderia se levar? Com a carta tremendo em suas mãos, Helene sentiu um nó na garganta e uma dúvida pulsava em sua mente. Estaria pronta para enfrentar o tumulto das verdades não contadas, ou continuaria a viver à sombra das histórias que mereciam ser lembradas? A luz da tarde a envolvia, mas a escuridão da incerteza se aproximava, e a escolha que ela teria que fazer se tornava cada vez mais clara. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Helene segurava a carta sobre o colo, as lágrimas ainda escorrendo de seus olhos. Seus pensamentos dançavam entre a coragem e o medo, até que um som repentino a fez sobressaltar. Era um estrondo, como se algo pesado tivesse caído no sótão. O coração dela disparou. Ela não podia ignorar aquilo. Levantando-se, Helene foi em direção à escada. Cada passo conduzia ao desconhecido. O ar no sótão estava carregado, quase elétrico. Quando ela finalmente abriu a porta, o que viu a deixou sem palavras. Pilhas de livros estavam espalhadas pelo chão, e pedaços de papel voavam, como se uma força invisível tivesse decidido fazer uma bagunça. Antes que ela pudesse entender o que estava acontecendo, um rosto familiar surgiu na penumbra. Era seu neto, Miguel. Ele tinha apenas 10 anos, mas olhava para ela com olhos de quem já carregava segredos demais. Vovó, eu não queria. Ele estava com a respiração acelerada. O que ele estava fazendo ali? Miguel, o que aconteceu? A voz dela tremia, misturando preocupação e confusão. Mas foi o que ele disse a seguir que a deixou paralisada. Eu queria saber sobre Isabel. Eu encontrei um diário dela, escondido aqui, e tinha coisas estranhas sobre a nossa família. A cabeça de Helene girou. Como ele tinha acesso a isso?
Por que não tinha falado antes? Miguel avançou, sem esperar mais. Ela não estava sozinha, vovó. Diz que tinha um ajudante, mas ele não era só um ajudante. Ele era um traidor. Segurando o diário, Miguel abriu uma página rasgada e apontou. Ela escreveu que ele a traiu na expedição. Mas não é só isso. Ele era um membro da nossa família. O mundo de Eleni desabou com aquelas palavras. Seu próprio sangue? A traição estava mais próxima do que poderia imaginar? O olhar de Miguel se fixou em seu rosto, esperando uma reação. Ela sentiu a temperatura da sala cair. Miguel, isso pode ser um erro, algo que a história esqueceu. Não podemos simplesmente acreditar em tudo isso. Mas, quanto mais pensava, mais a verdade atingia em cheio. E se a história de Isabel guardasse segredos ainda mais profundos? As memórias começaram a vir à tona. Imagens de sua própria família sempre envoltas em mistério e, de alguma forma, dor. Mas, o que ela faria agora? Uma necessidade angustiante de proteger Miguel e a verdade a cercavam como um manto. De repente, um barulho estrondoso ecoou novamente, dessa vez vindo do fundo da casa. Uma porta havia se fechado, e algo ou alguém agora estava dentro. O coração de Eleni disparou. Miguel, fique atrás de mim. O que mais você não me contou? O garoto estava pálido. Ele olhou de volta para a escada e então para ela, o medo nos olhos. Eu não sei, vovó, mas é como se tivéssemos despertado algo que deveria continuar adormecido. Eleni percebeu que o jogo tinha mudado. Agora, não eram apenas histórias esquecidas que buscava. Era um legado sombrio. Um eco de um passado que poderia acabar com tudo que conheciam. A tensão girava entre eles, e a única coisa que ficou clara foi que não havia como voltar atrás. O destino deles estava preso a segredos muito mais obscuros do que podiam imaginar. Os passos se aproximavam. Eleni e Miguel trocaram olhares de uma maneira silenciosa, ambos entendendo que o que quer que estivesse vindo também esperava a resposta para perguntas que os dois mal podiam processar. E com isso, a escuridão se aproximava, trazendo promessas de revelações e medos que estavam prestes a se desenrolar. O que realmente aconteceu com Isabel? E quem era esse traidor que ainda assombrava suas vidas? Os passos se aproximavam, e Eleni sentiu o coração martelar no peito. O medo se misturava a uma curiosidade insaciável. Miguel a observava, os olhos grandes como pratos, repletos de incerteza. O que fazemos agora, vovó? Ele sussurrou, sua voz quase um tremor. Não sei, mas precisamos estar prontos. A voz dela soou mais firme do que se sentia. Eles avançaram, e a porta do sótão rangeu sob o peso de um segredo prestes a ser desvelado. Então o barulho estourou de novo, arranhando o silêncio com um grito abafado. Vamos! Eleni gritou, agarrando a mão do neto. Juntos, cruzaram para o corredor sombrio da casa, onde a penumbra tinha vida própria, como se a própria casa estivesse respirando. Um estalo de madeira levou ambos a parar. Eleni fechou os olhos por um momento, tentando capturar a realidade. Tinha a sensação de que algo se movia nas sombras, um espírito do passado que a chamava. Miguel, fique perto de mim, instou. O aperto na mão dele um sinal de que ele também estava aterrorizado. Quando chegaram à sala principal, a luz do luar iluminou várias fotos antigas emolduradas nas paredes. O olhar de Eleni se deteve em uma delas. Era uma mulher com uma expressão forte e destemida. Era Isabel, mas acompanhada de um homem que nunca tinha visto antes. Ele tinha uma fisionomia marcante, uma estranheza familiar que a deixou arrepiada. Miguel, você se lembrou do nome do traidor? A pergunta escapuliu dos lábios dela antes que pudesse pensar. Eu não sei. Só li que ele não era confiável. Miguel estava pálido, o medo crescendo em seus olhos. Ouvindo um ruído forte, como se algo tivesse quebrado, Eleni virou-se assustada. A porta da sala aonde estavam se abriu lentamente, revelando uma figura alta e encapuzada. A sombra se moveu lentamente, quase flutuando, enquanto o ar se tornava denso.
Quem está aí? Eleni exigiu, a voz falhando. A figura parou, e num movimento suave, puxou o capuz. Um rosto familiar desabrochou nas sombras. Seu filho, Daniel. Mas ele não era mais o homem forte que lembrava. Havia cicatrizes cruzando seu rosto, e os olhos estavam perdidos em um mar de dor. Mãe, ele sussurrou, e a palavra saiu como um lamento. Daniel? O que você está fazendo aqui? A incredulidade tomou conta de Eleni, um misto de alívio e pavor. Por que ele parecia tão arruinado? Eu encontrei isso. Ele estendeu a mão, revelando um objeto ensanguentado. Uma adaga antiga, com um simbolismo que Eleni reconhecera instantaneamente. Um símbolo da família, um legado sombrio. Ela não escreveu tudo. Tem muito mais. A verdade é pior do que você imagina. A mente dela começou a girar. O que você quer dizer? O que aconteceu com ela? Com um olhar perdido, Daniel explicou, sua voz tremendo. Isabel não foi traída só por um amigo. O traidor era parte de nós. Nossos ancestrais sempre esconderam esses segredos. Eu não queria acreditar, mas a verdade sempre retorna. E talvez eu seja mais do que você imagina. O quê? O que você está dizendo? Eleni mal conseguia processar. A sala parecia girar em torno dela. Eu tenho que te contar a verdade. E essa verdade colocará nossas vidas em risco. Todos nós somos parte de uma história que não sabemos. O peso da revelação caiu como um trovão, e a casa pareceu se sacudir com a força da revelação. Os rostos de Eleni e Miguel estavam pálidos, e a atmosfera espessa, carregada de mistério. Logo um grito irrompeu da escuridão atrás de Daniel, uma presença que ameaçava a segurança deles. Vão embora, a história não deve ser despertada. E tão rapidamente quanto apareceu, a figura desapareceu, deixando Eleni e Miguel trêmulos, a adaga ainda reluzindo nas mãos de Daniel. O eco da advertência ainda ressoava no ar. O que realmente sabia sobre a sua família? Uma sensação gelada percorreu a espinha de Eleni. A verdade era muito mais estranha do que poderiam imaginar. Farias? Que história sombria estava prestes a se revelar. Os passos se aproximavam, e Eleni sentia seu coração martelar no peito. O medo se misturava a uma curiosidade insaciável. Miguel a observava, os olhos grandes como pratos, repletos de incerteza. O que fazemos agora, vovó? Ele sussurrou, sua voz quase um tremor. Não sei. Mas precisamos estar prontos. A voz dela soou mais firme do que se sentia. Eles avançaram e a porta do sótão rangeu sob o peso de um segredo prestes a ser desvelado. Então o barulho estourou de novo, arranhando o silêncio com um grito abafado. Vamos! Eleni gritou, agarrando a mão do neto. Juntos, cruzaram para o corredor sombrio da casa, onde a penumbra tinha vida própria, como se a própria casa estivesse respirando. Um estalo de madeira levou ambos a parar. Eleni fechou os olhos por um momento, tentando capturar a realidade. Tinha a sensação de que algo se movia nas sombras, um espírito do passado que a chamava. Miguel, fique perto de mim, instou. O aperto na mão dele, um sinal de que ele também estava aterrorizado. Quando chegaram à sala principal, a luz do luar iluminou várias fotos antigas emolduradas nas paredes. O olhar de Eleni se deteve em uma delas. Era uma mulher com uma expressão forte e destemida. Era Isabel, mas acompanhada de um homem que nunca tinha visto antes. Ele tinha uma fisionomia marcante, uma estranheza familiar que a deixou arrepiada. Miguel, você se lembrou do nome do traidor? A pergunta escapuliu dos lábios dela antes que pudesse pensar. Eu não. Só li que ele não é confiável. Miguel estava pálido, o medo crescendo em seus olhos. Ouvindo um ruído forte, como se algo tivesse quebrado, Eleni virou-se assustada. A porta da sala onde estavam se abriu lentamente, revelando uma figura alta e encapuzada. A sombra se moveu lentamente, quase flutuando, enquanto o ar se tornava denso. Quem está aí? Eleni exigiu, a voz falhando. A figura tarou e, num movimento suave, puxou o capuz. Um rosto familiar desabrochou nas sombras. Seu filho, Daniel. Mas ele não era mais o homem forte que lembrava. Havia cicatrizes cruzando seu rosto,
e os olhos estavam perdidos em um mar de dor. Mãe, ele sussurrou, e a palavra saiu como um lamento. Daniel, o que você está fazendo aqui? A incredulidade tomou conta de Helene, um misto de alívio e pavor. Por que ele parecia tão arruinado? Eu encontrei isso. Ele estendeu a mão, revelando um objeto ensanguentado. Uma adaga antiga, com um simbolismo que Helene reconhecera instantaneamente. Um símbolo da família, um legado sombrio. Isabel, ela não escreveu tudo, tem muito mais. A verdade é pior do que você imagina. Os olhos de Helene se arregalaram. O que você quer dizer? O que aconteceu com ela? Com um olhar perdido, Daniel explicou, sua voz tremendo. Isabel não foi traída só por um amigo. O traidor era parte de nós. Nossos ancestrais sempre esconderam esses segredos. Eu não queria acreditar, mas a verdade sempre retorna. E talvez eu seja mais do que você imagina. O quê? O que você está dizendo? Helene mal conseguia processar. A sala parecia girar em torno dela. De repente, um estrondo ensurdecedor ecoou pela casa, e a luz começou a piscar. As paredes pareciam tremer. A adaga na mão de Daniel brilhou perigosamente. Mãe, temos que correr. Eles vêm para cá. Ele puxou Miguel para trás. Helene, sem saber o que fazer, olhou para o filho, seu coração em um turbilhão. Mas o que está acontecendo, Daniel? O que você escondeu de mim? A voz dela saía alterada. As memórias começaram a se entrelaçar, e o terror começou a se concretizar. Nesse momento, uma figura sombria atravessou o corredor, partindo a porta de um chutão. Era um homem alto, com um olhar vazio, como se a própria escuridão tivesse se materializado. Ele olhou para Daniel, e os olhos desse homem pareciam capazes de devorar a luz. Você não deveria ter vindo aqui, Daniel. A voz dele era como um eco de pesadelo. Vá, mãe, agora, Daniel gritou. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, o homem avançou e o ar se encheu de uma pressão insuportável. Você não pode impedir o que já foi selado. O chão sob eles estremeceu e Helene sentiu seu mundo desmoronar. Daniel, o que você fez? O que é essa verdade? Mas os olhos dele estavam fixos na figura, uma mistura de culpa e desespero. Você tem que saber. Sou eu o traidor. O grito de Daniel cortou o ar. O tempo pareceu parar. Helene piscou, mais uma vez deixando que a dor do que estava ouvindo a atingisse como uma onda. O quê? Um nó se formou na garganta dela, e a realidade se desfez. As peças do quebra-cabeça se reorganizaram, e não fazia sentido. O homem sombriamente eterno sussurrou. As verdades estão prestes a tirá-las da obscuridade, uma vez por todas. A pressão aumentou e Helene, Miguel e Daniel sentiam o peso do desconhecido, o peso de segredos antigos que nunca deveriam ter sido despertados. O que realmente estava em jogo? Qual era a verdadeira relação deles com Isabel e com todas as traições? E como tudo isso os afetaria? Os rostos de Helene e Miguel estavam pálidos, enquanto a casa pulsava ao redor deles. E a única coisa que ficou clara foi que a história deles estava prestes a ser reescrita, e ninguém poderia prever as consequências. E assim, naquele instante de tensão insuportável, com a figura sombria diante deles e Daniel revelando seu segredo, o tempo parecia ter parado. A sala estava envolta em um silêncio gélido, e o coração de Helene batia tão forte que poderia explodir. Ela parecia presa em um pesadelo vivo, suas mãos tremendo ao lado do corpo, tentando processar o que acabara de ouvir. Você é o traidor? Miguel sussurrou, medo refletido em seus olhos. Não pode ser. Daniel olhou para o filho, um gesto de desespero em seu olhar. Não fui eu que quis isso. A história é mais complicada do que podemos imaginar. Não sabia até recentemente. Eles estavam nos observando, e a verdade estava enterrada junto com os segredos da nossa família. Ele gesticulou freneticamente, as palavras saindo com dificuldade. Isabel, ela estava fazendo algo maior. Eu só queria proteger vocês. Helene não sabia o que sentir,
Não era apenas a traição, mas a possibilidade de que sua própria carne e sangue pudesse ser a chave para os horrores que a história de Isabel revelou. O homem diante deles, com aqueles olhos fundos e vazios, começou a se mover mais perto. Uma sombra mais densa parecia cercá-lo, como se a escuridão estivesse viva. Você vai pagar por isso, Daniel. A figura sussurrou, a voz cheia de promessas de vingança. A história não perdoa traidores. E naquele momento, a realidade virou de cabeça para baixo. A casa estremeceu, como se a própria estrutura sentisse o peso dos segredos revelados. Eleni sentiu o chão tremer sob seus pés. O que está acontecendo? Sua voz saiu como um fio de desespero. Com o olhar fixo na figura, Daniel fez uma descoberta horrível. A adaga! Nós a despertamos. Ele piscou, como se estivesse lutando para entender tudo. Ela sempre foi o símbolo da traição. Isabel a usou para se defender. E agora, todos nós estamos marcados. A figura encapuzada se aproximou ainda mais, revelando um brilho tênue em suas mãos. Você realmente acha que é só isso? O que aconteceu com Isabel é só uma fração. O passado está acordando. E vai exigir o que pertence a ele. Sua voz ecoou, preenchendo a sala com um pavor palpável. Vocês vão descobrir que o traidor não é quem esperam. Helene sentiu como se um gelo percorresse sua espinha. Não pode ser. E num movimento inesperado, a figura deslizou mais perto, num gesto tão rápido que Helene mal teve tempo de processar. Com um toque ele retirou o capuz, revelando um rosto que a deixou paralisada. Era ela, uma versão de si mesma, mais jovem, mais forte. Mas ao mesmo tempo, uma mulher que nunca conhecera. Sou Isabel, disse a imagem à sua frente. A mulher que você achou que conhecia. Você não sabe, mas a traição vem de muito mais longe. E os laços que você valoriza estão mais entrelaçados com o que aconteceu no passado do que você imagina. O que quer que Eleni pensasse que era verdade, agora se desfez como névoa pela manhã. Por quê? O que você quer de nós? O que aconteceu realmente na expedição? Isabel sorriu, mas havia dor em seus olhos. Cada um de nós carrega o peso dos segredos. Você, Daniel e até mesmo Miguel. O passado tem influência sobre o presente. E a verdade que você busca pode acabar destruindo tudo que ama. O pânico tomou conta de Eleni e seus joelhos fraquejaram. Não pode ser. As palavras escapei como um sussurro. E com o estrondo ensurdecedor, a casa começou a tremer. As paredes rangiam e se estremeciam, como se alguma força estivesse se desprendendo. Luzes piscavam e uma tempestade de vento começou a soprar, trazendo folhas, papéis e o eco de vozes antigas. É hora de decidir, Eleni. Você pode seguir o caminho da verdade, mesmo que isso signifique perder tudo, ou ficar presa nas mentiras que te confortam. A imagem de Isabel se espalhou enquanto a tempestade crescia. E nesse instante de escolha iminente, Eleni teve certeza de que o que estava prestes a acontecer mudaria suas vidas para sempre. A verdade estava prestes a ser revelada, e nada seria como antes. Com o coração na boca, Eleni se preparou. O que faria agora? A luz começava a ofuscar tudo. Se ao menos pudesse entender, se ao menos tivesse mais tempo. A maioria das histórias tem um fim, mas essa estava apenas começando. A luz começou a piscar de forma frenética, como se a própria casa estivesse tentando avisá-los. A presença de Isabel pairava no ar, e Daniel estava ali, angustiado, segurando a adaga que parecia pulsar com uma energia própria. Eleni respirou fundo, tentando manter a calma, mas o impacto das palavras de Isabel ainda ecoava na sua mente. Precisamos ir, agora, gritou Daniel, puxando Miguel para a frente. Mas antes que pudessem sair, a figura encapuzada ergueu uma mão. Ela emanava uma energia gelada e uma ruga de desespero se formou na testa de Eleni. Vocês não entendem. A história não pode ser ignorada. A voz da figura cortou o silêncio e Eleni se sentiu paralisada. Daniel, o que você tem em mãos é apenas a ponta do iceberg. O passado está te observando de perto. Murmúrios de vozes antigas começaram a ecoar pela sala. Eram sussurros de advertência, misturados com risadas cruéis.
A sensação de frio aumentava, como se uma tempestade estivesse se formando dentro daqueles muros. Mãe, a voz de Daniel arrastou Eleni de volta à realidade. O semblante dele estava pálido, como se tivesse visto um fantasma. Isto é maior do que eu pensei. Precisamos saber tudo, o que realmente aconteceu com Isabel. E assim, a verdade começou a se desenhar. Isabel não era apenas uma exploradora. Ela era uma fundadora de um legado obscuro, ligado a sacrifícios e lealdades quebradas. A adaga tinha um significado muito maior do que defendia. Quem você realmente é, Daniel? O coração de Eleni estava na garganta. A urgência em sua voz refletia o medo de Péquico. Mas antes que ele pudesse responder, o chão sob eles tremeu e uma fissura se abriu com um estalo profundo. Nesse instante, um grito a fez olhar para trás. Miguel estava paralisado, os olhos fixos em algo que ninguém mais conseguia ver. Vovó, tem algo na parede! Ele apontou com terror, e Eleni se virou. Como um filme rodando em câmera lenta, ela viu. A parede que antes era sólida, agora revelava uma imagem. Uma cena de um ritual macabro, onde uma mulher, visivelmente parecida com Isabel, estava cercada por figuras encapuzadas, cada uma segurando adagas como a de Daniel. O ritual era sombrio. O brilho da adaga refletia na face das sombras, e Eleni soube, com uma certeza absoluta, que o que estava vendo não era apenas uma lembrança, era um aviso. Mãe, eles estão aqui. Eles vieram para nos pegar. Daniel gritou, e o terror em sua voz era palpável. A escuridão parecia ganhar vida, puxando-os para aquele ritual que a história havia esquecido, com uma expressão que parecia desolação e fúria. Vocês não podem fugir da verdade, gritou ela, e sua voz fez o ar vibrar. O traidor está mais perto do que imaginam. O sacrifício é necessário. Uma onda de choque percorreu Eleni. O que ela estava dizendo? A lealdade de Daniel? O que isso significava para a família? Antes que pudesse processar, a mulher desfez-se em fumaça, e o chão abaixo deles se abalou abruptamente. O ar ficou tenso, e a casa parecia estar morrendo. E aí Daniel, com a adaga em mãos, olhou para Eleni, e o olhar dele estava diferente, quase sombrio. Mãe, nós temos que fazer um sacrifício. Para Isabel. A revelação o atingiu como um soco. O que ele estava insinuando? O que significava isso para eles? A tensão se intensificou, e Eleni ficou boquiaberta. O que era essa tremenda verdade que poderia consumir não apenas Daniel, mas toda a sua família? A conexão entre eles se tornou uma linha frágil, colocando em risco tudo o que acreditavam saber. E no fundo, uma pergunta crucial ecoou. Quem realmente era o traidor? Enquanto a tempestade rugia do lado de fora, a fúria da verdade os cercava, prontos para confrontar a escuridão que se revelava a cada instante. E ninguém sabia onde aquele caminho os levaria. A luz piscava cada vez mais, como se estivesse prestes a morrer, e a tensão no ar era palpável. Eleni sentiu o coração acelerado. Cada batida era como um aviso. Daniel segurava a adaga com força, a mão trêmula, mas seus olhos estavam fixos na figura sombria diante deles. Miguel, ainda paralisado, mal conseguia respirar. Precisamos sair, Daniel gritou, puxando Miguel em direção à porta. Mas a presença se fazia mais forte, como se contivesse o peso de séculos de segredos. Não pense que pode fugir da verdade. Ecoou a voz do homem encapuzado enquanto a luz começava a se dissipar. Eleni olhou nos olhos de Daniel, tentando encontrar uma faísca de esperança, mas o terror a envolvia como uma neblina densa. E então, a voz familiar de Isabel ressoou pela sala. O passado está se levantando, e a dor não pode ser ignorada. O tempo parecia ter parado. Você precisa entender, Eleni, que a verdade tem suas próprias exigências. E nesse momento, uma ideia brilhante cruzou a mente de Eleni. A adaga, ela exclamou. Talvez seja a única forma de deter isso. Mas, ao olhar para Daniel, ficou chocada ao ver uma expressão estranha em seu rosto. Ele não estava apenas assustado. Havia algo mais, algo sombrio. O que você não me contou? Ela demandou, a confiança vacilando. E antes que ele pudesse responder,
a figura encapuzada começou a avançar. Uma onda de energia surgiu, e as paredes da casa pareciam se contorcer. Daniel gritou, "Mãe, não!" E a sala explodiu em um caos total. Tudo ao redor deles se transformou em um borrão. As imagens do passado de Isabel e as sombras sombrias tornaram-se uma confusão de vozes e memórias. E a verdade que estava escondida sob camadas de mentiras começou a emergir. A adaga, a traição, as promessas quebradas, tudo agora ficando evidente. Daniel estava pálido, sua voz tremia. Não era para ser assim. Não era assim que devia terminar. As palavras saíam entrecortadas, como se fossem uma súplica. Mas então, em um instante que parecia interminável, a casa se encheu de um estrondo ensurdecedor. A parede atrás de Eleni se estilhaçou, e uma sombra escura irrompeu dela. Era uma figura feminina, seus olhos brilhando de forma sobrenatural. Era Isabel, não como um espectro, mas viva, com uma intensidade aterradora. Vocês não entendem. Ela olhou diretamente para Eleni, e naquele olhar havia um mar de tristeza e raiva. A verdade não se detém, e os traidores não são quem vocês pensam. O traidor está muito mais perto, e a dor que vocês conhecem é apenas o começo. E ali, Eleni sentiu a terra tremer sob seus pés. A adaga na mão de Daniel começou a pulsar. Era como se estivesse absorvendo a energia do caos. Daniel, não! O grito escapuliu dos lábios de Eleni. Mas era tarde demais. Ele se virou para ela, um sorriso sombrio tomando conta de seu rosto. Eu sei o que estou fazendo, mãe. A verdade é que o passado nunca se foi. A adaga, ela me escolheu. E com um movimento rápido, ele cravou a lâmina no chão, e ondas de luz e sombra explodiram pelas paredes, revelando verdades ocultas. Neste momento, Eleni viu tudo se desfazer, visões de traições, segredos e um ciclo interminável que conectava sua linhagem a Isabel. O que estava acontecendo? Daniel começou a mudar, seu corpo envolto em uma aura de poder. Estou aí tornando o que foi prometido. Seus olhos brilhavam com uma intensidade assustadora. Daniel, não, você não pode. É como fazer um pacto com o passado. A voz dela tremia e uma tristeza profunda a envolveu. A verdade era esmagadora. Foi nesse instante que Miguel, ainda paralisado, gritou: "Vovó, olhe!" E Eleni virou-se justo a tempo de ver a imagem do passado se desfazer, revelando o verdadeiro traidor. Uma figura que parecia perfeitamente familiar. Era ela. Era Eleni. A verdade a atingiu como um soco no estômago. Tudo o que ela havia acreditado estava desmoronando. Não, isso não pode ser verdade. Ela sentia o chão se abrir sob seus pés, o tempo girando em um pranto. O eco da própria história começava a ressoar na casa, e uma sombra de culpa surgia. Você é parte do ciclo, Lene. Agora você precisa escolher qual verdade deseja abraçar. As palavras de Isabel se tornaram um grito sufocante. Enquanto tudo começava a escurecer, a adaga brilhava, Daniel estava mudando, e o futuro da família pendia em uma linha tênue. A única certeza era que a verdade tinha vindo à tona, deixando todos em um abismo que ninguém sabia como atravessar. O que viria agora? Quais seriam os custos de suas escolhas? A luz começou a piscar cada vez mais, como se o próprio tempo estivesse se esgotando, e o coração de Eleni batia forte. Daniel, com a adaga em mãos, olhava para a mãe e para Miguel, mas algo em seu olhar mudou. Uma decisão tomou conta dele, uma ligação com a adaga que parecia alimentá-lo. Mãe, você não entende. Nós temos que fazer isso. Temos que sacrificar algo mais para quebrar esse ciclo. Os olhos de Eleni se alargaram. Daniel, não, você não pode. Isso não é certo. Mas ele estava pronto, e sua determinação a deixou com um nó na garganta. O quarto estava carregado de tensão, quase vibrando. A figura encapuzada atrás dele começava a rir. Um riso profundo e sombrio. Vocês não poderão escapar do que realmente são. Ecoou a voz, enquanto os ecos de risadas reverberavam. A adaga bruxuleava, como se estivesse chamando Daniel. E tudo parecia suspenso no ar. Um momento antes da tempestade.
Eleni queria gritar, mas as palavras falhavam. Você não pode fazer isso, Miguel disse, a voz tremer na sua boca. Ele estava confuso e assustado, sem saber como o irmão estava se transformando diante dele. Às vezes é preciso perder para ganhar, Miguel. A verdade precisa de um sacrifício, e eu sou aquele que deve pagar. As palavras de Daniel cortaram o ar como um fio afiado. Isso não é uma escolha que você pode fazer sozinho. Helene estendeu a mão como se pudesse parar tudo, mas já era tarde demais. Daniel se virou para a parede, onde a imagem de Isabel ainda brilhava, e gritou de dor e fúria. Seu corpo começava a mudar, uma aura escura o envolvendo. E então, do nada, um clarão irrompeu na sala. A luz explodiu como se o próprio espaço tentasse se proteger, e então, como um relâmpago, tudo ficou silencioso. O chão finalmente parou de tremer. Helene franziu a testa em confusão. Em meio à fumaça e luz, tudo parecia gerar uma nova realidade. Chegou uma mulher de vestido longo, cabelos brancos como a neve e um olhar de fogo. Era uma figura poderosa que emanava uma presença de autoridade. Helene ficou paralisada. Não. Não pode ser. Sou eu, sua avó, Ana. A verdade sobre a nossa família está muito mais distante do que você imagina. A mulher avançou, e a atmosfera ficou pesada. Claramente, havia uma conexão profunda entre elas. Mãe, Daniel viu a figura, e pela primeira vez, uma dúvida cruzou seu rosto. Mas a adaga e Isabel. A adaga pertence a você, Daniel, porque você é herdeiro da nossa linhagem. Mas não podemos simplesmente sacrificar o que somos por uma verdade que não compreendemos. Ana olhou em seus olhos com a seriedade da verdade. Helene ficou aturdida. O que estava acontecendo? Tudo parecia tão incompreensível, como um sonho confuso. Você a conheceu? A voz dela estava embargada. A conexão, o mistério do passado, tudo interligado. Sim, e a verdade é que Isabel não era a traidora. O verdadeiro traidor está bem diante de nós. Ana apontou para Miguel, e o choque a atingiu como uma tempestade. Miguel? Mas como? Helene não conseguiu processar. O garoto, que sempre foi tão inocente, agora parecia tremer, sem entender o que estava acontecendo. Não é verdade. Miguel gritou apavorado, mas uma sombra passou pelo seu rosto. Um semblante sombrio que não era dele. A revelação estava começando a despontar. Ele despertou algo muito mais velho, algo que dormia até agora. O que quer que tenha feito, ou que esteja planejando, você precisa detê-lo. Helene. Ana segurou as mãos de Helene com firmeza, e a força dela cortou a confusão. A sala parecia encolher, e Helene percebeu que precisava tomar uma decisão. A verdade estava aqui, e o passado estava batendo à porta. Miguel ou Daniel? E o que significava tudo isso? A tensão crescia e o tempo corria. O que Daniel estava se tornando? E qual era a verdadeira relação deles com os traumas dessa linhagem? Enquanto o peso da história caía sobre eles, o futuro dançava em uma linha tênue. O que realmente viria agora? O silêncio ficou pesado, como se a casa retivesse a respiração. Eleni olhou nos olhos de Daniel, buscando uma resposta. Miguel, ao lado, mal conseguia entender tudo o que estava acontecendo. O ambiente parecia estar carregado de uma energia estranha, como se algo estivesse prestes a estourar. Ana, a avó, trouxe uma nova perspectiva com sua presença. A verdade sobre a nossa família não é linear. Em camadas, segredos que nem mesmo eu totalmente compreendi. Sua voz soava firme, mas havia uma preocupação visível em seu olhar. O caos ao redor deles se intensificava, com o eco da risada sombria preenchendo o espaço. No que você está pensando? Daniel questionou, a ansiedade transbordando. O olhar intenso de Ana passava de um a outro, pesando cada palavra. Você precisa entender, o que está esperando por vocês é muito mais maligno do que qualquer um imagina. E quem você considera maligno? Helene interpelou, quase soando desafiadora, mas o desespero se infiltrava em sua voz.
As paredes pareciam se apertar ao redor dela, e o passado jazia ali, esperando para ser desenterrado. Cada segundo contava. Mãe, o que você realmente sabe sobre Isabel e a adaga? Daniel insistiu, as mãos em seus cabelos, esgotado. A luz começou a oscilar de novo e uma sensação de alarme bateu forte em seu peito. A tensão estava prestes a explodir em um clímax. Essa adaga não é como você pensa. Ana suspirou, sua expressão se tornando distante. Foi forjada a partir da traição. A energia que ela carrega é maldita. As palavras dela soaram como um trovão, ecoando no silêncio agonizante. Miguel olhou para Daniel, um misto de confusão e medo. O que você quer dizer, vovó? Sua voz era um sussurro. E então, como se um botão fosse pressionado, tudo aconteceu de repente. A parede atrás de Helene se dividiu com um estrondo e uma sombra se esgueirou para fora. Um ser vazio tomado pela escuridão. A figura estava ali, a presença que todos temiam, mas que agora tinha uma forma. Mãe! A voz de Daniel se quebrou em desespero. A figura encarou-os, revelando seu rosto. Era uma versão mais velha e sombria de Daniel. Uma projeção de suas piores inseguranças. Você não devia estar aqui. O choque os atingiu como um relâmpago. Um grito surdo e coletivo. Helene sentiu o chão se abrir sob seus pés. Daniel, é você? A pergunta rasgou sua garganta. O que você fez? Não sou eu. É o que me contagiou. Tudo o que escondemos. A sombra respondeu. A voz dele distorcida e cheia de frustração. A adaga não me escolheu. Eu sou parte dela, assim como você. E como uma corrente elétrica, a revelação tomou conta do ambiente. O que antes era apenas uma imprecisão, agora era uma verdade aterrável. Miguel estava tremendo, e Helene mal conseguia respirar. Daniel havia se transformado em alguém que temia ser. A confiança partiu-se, e ele sentiu a dor de ser a própria escolha. Não é verdade, não pode. Nós somos uma família. Helene gritou. A necessidade de se apegar a qualquer vestígio de luz a impulsionava. Mas a verdade não era mais simples. A adaga não é apenas um símbolo. O que você quer tentar fazer com isso? Vão quebrar esse ciclo. Daniel gritou, o olhar de ferocidade em seus olhos. E com determinação, ele afundou a lâmina no chão de novo. Mas algo mudou. Um pulso de energia varreu o ambiente, e a casa começou a tremer. As paredes pareciam ser consumidas por uma escuridão líquida, engolindo tudo. Com um grito agonizante, a imagem de Daniel se torceu, e a verdade emergiu das sombras. Eram todos a recriação de um ciclo de dor. Não, Helene gritou, sentindo-se desamparada, presa entre o que era real e o que não era. A identidade do traidor finalmente se revelou, e ela ficou aterrorizada. Você é a traição, Daniel. Não pode ser. E com isso, tudo começou a desmoronar. As vozes do passado ecoaram, e cada uma delas trazia à tona os fantasmas que ficaram escondidos por tanto tempo. Os laços que uniam sua família foram quebrados, perdendo-se em um labirinto que parecia não ter fim. O que elas conheciam de cada um havia se transformado em algo muito mais sombrio. O chão ruía, e a casa pulsava com a energia da verdade despedaçada. Enquanto tudo se desenrolava, Helene sentiu seu coração pesar. O que restava deles se tornaria eternamente obscurecido pela traição que havia se tornado carne e osso. O futuro se torna incerto, e a única certeza é a frase persistente que ecoou em suas mentes. O ciclo não termina aqui, ele apenas começa. O chão começou a se desintegrar sob os pés de Helene. A tensão era palpável. Ela olhou para Daniel, o rosto distorcido pela dor interna, como se estivesse lutando contra uma sombra que tentava consumi-lo. A figura sombria, a expressão que refletia o peso de antigas traições, pairava à sua frente. E o ar pulsava com a energia da verdade que se revelava. Daniel, não, você não precisa fazer isso. A voz de Helene era um misto de desespero e amor. Mas ele estava perto demais do precipício, e a adaga em suas mãos pulsava como um coração sombrio. Eu tenho que acabar com isso, mãe. Eu sou parte disso. E talvez a única maneira de redimir nossa família
As palavras dele saíam entrecortadas, carregadas de um desespero que fez o coração de Eleni apertar. Ela nunca tinha visto o filho tão fragilizado, tão consumido por forças que pareciam além da compreensão. Esta não é a solução, Daniel, gritou Miguel, seu irmão, já apavorado e sem saber o que fazer. O olhar de Daniel se virou para ele, uma mistura de raiva e tristeza. Você não entende. Todo esse tempo, eu fui o traidor. A história se repete. A figura sombria deu um passo à frente, e Eleni entreviu um vislumbre de um futuro sombrio. A verdade está aqui, mas ela tem um preço. Não se esqueça, não deve haver redentores na escuridão. Naquele momento, a porta se abriu com um estrondo. Ana, a avó, surgiu. A presença dela era quase celestial. Daniel, não! O que você está prestes a fazer é um erro colossal. A voz dela ecoou nos corredores da casa, cheia de autoridade. Os olhos de Daniel brilharam com lágrimas. O conflito interno era visível. Mãe, avó, já não sei mais quem sou. Preciso escolher. A adaga tremia em suas mãos. Ana se aproximou, o olhar fixo na adaga. Escolha a verdade. Escolha a luz. Lutar contra o que você é não trará a redenção que busca. Essa escolha pode acabar com seu futuro. Eleni sentiu a esperança acender-se. Daniel, ouça sua avó. Não precisamos sacrificar mais nada. O passado foi doloroso o suficiente. A voz dela ressoava como um chamado. Mas e se a luz estiver escondida atrás de maiores sacrifícios? Daniel sussurrou. A vulnerabilidade dele fazia seu coração doer. Ele olhou para a lâmina, como se ela fosse a única saída. E naquele instante, Miguel deu um passo à frente. Eu não quero mais carregar esse peso, Daniel. A verdade não pode ser uma maldição. Se você se sacrificar por isso, o que restará de nós? A determinação no olhar do irmão despertou algo em Daniel. Ana se aproximou. O amor e a força emanavam dela. Você não precisa se sacrificar. Ao enfrentar a verdade juntos, acabaremos com esse ciclo. Lute por nós, pela família. Daniel hesitou. A adaga quase caiu de suas mãos. Mas e se eu não conseguir? E se isso não funcionar? As incertezas devastaram seu espírito. Então lutaremos juntos até o fim, Eleni disse, estendendo a mão. A ligação entre eles era mais forte do que qualquer sombra que os ameaçasse. A figura sombria começou a desvanecer, como se a luz da esperança lentamente estivesse expelindo a escuridão. Daniel olhou para a adaga, e um brilho de compreensão iluminou seu rosto. Ele se afastou do precipício, e com um movimento de coragem, jogou a adaga ao chão. Chega! Não deixarei que o passado decida meu futuro. O eco de suas palavras ressonou pela casa. A tensão se suavizou e o chão se estabilizou, como se a casa estivesse liberando um suspiro de alívio. E assim, juntos, Eleni, Miguel e Daniel abraçaram a luz recém-descoberta. O ciclo de traição que havia se arrastado por gerações poderia finalmente ser quebrado. A verdade precisava ser vivida, não apenas lembrada. A casa estava em silêncio. A escuridão que há tempos atormentava os corridos da família havia se dissipado. Mas eles sabiam que o legado ainda existia, e com ele a escolha de não repetir os erros do passado. Uma nova história começava ali, os ecos do passado sendo silenciados pela força do amor. E enquanto olhavam um para o outro, Eleni sentiu que a liberdade tinha um preço, mas era uma jornada que valeria a pena ser trilhada. O futuro agora era uma tela em branco. Você precisa se inscrever agora. Não perca as próximas histórias exclusivas que vão mexer com sua alma. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e impulsioná-lo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final emocionante. Quero saber tudo. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho incrível. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância.